Os pensamentos dos diligentes certamente tendem à abundância, mas todo aquele que se apressa loucamente certamente vai para a pobreza. Provérbios 21, 5. Imagine por um momento que você tem em mãos um manual de investimento escrito pelo maior especialista em prosperidade que já existiu. Um livro que não apenas contém estratégias financeiras testadas ao longo de milênios, mas também revela os princípios espirituais que atraem bênçãos sobrenaturais em cada centavo que você decide investir. Esse manual existe e você já o tem. É chamado de Bíblia. Por muito tempo, fomos condicionados a acreditar que existe uma barreira intransponível entre a espiritualidade autêntica e a prosperidade material. Fomos ensinados que desejar estabilidade financeira é de alguma forma incompatível com a fé genuína, que os verdadeiros crentes devem se contentar com a mediocridade econômica como uma demonstração de humildade espiritual. Mas essa mentalidade não é apenas infundada, contradiz diretamente os exemplos mais claros que encontramos nas Escrituras. Abraão, o pai da fé, não era apenas um gigante espiritual. Também foi extraordinariamente próspero. Gênesis 13:2 nos diz claramente: e Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Sua riqueza não era um obstáculo para seu relacionamento com Deus. Foi uma manifestação tangível da bênção de Deus sobre sua vida. Abraão usou sua prosperidade para exercer hospitalidade, abençoar outras pessoas, financiar missões que honravam propósitos eternos. Sua riqueza tinha propósito, direção e impacto que transcendiam seu benefício pessoal. A Bíblia não condena a riqueza, condena o uso indevido de dinheiro. Não rejeita a prosperidade, rejeita a ganância, o egoísmo e a falta de propósito eterno na gestão dos recursos. Há uma diferença fundamental entre buscar dinheiro por ganância e buscar prosperidade para cumprir um chamado divino. Provérbios 21:5 estabelece um princípio de investimento que pode transformar completamente sua perspectiva financeira. Os pensamentos do diligente certamente tendem para a abundância, mas todo aquele que se apressa loucamente certamente vai para a pobreza. Este versículo revela que Deus não aprova apenas o planejamento financeiro inteligente, ele exige isso como uma expressão de sabedoria espiritual. A diferença entre pensamentos diligentes e correr loucamente é a diferença entre investimento sábio e impulsividade destrutiva. O pensamento diligente envolve pesquisa cuidadosa, planejamento de longo prazo, diversificação inteligente e tomada de decisões com base em princípios eternos, em vez de emoções temporárias. Apressar-se loucamente descreve perfeitamente as armadilhas financeiras modernas, esquemas de enriquecimento rápido, promessas de dinheiro fácil, sem esforço, investimentos que parecem bons demais para ser verdade e decisões tomadas por desespero ou ganância, em vez de sabedoria e paciência. Quando agimos com sabedoria financeira, estamos manifestando fé prática. Estamos declarando que confiamos nos princípios que Deus estabeleceu para a prosperidade, que acreditamos em sua capacidade de abençoar nossos esforços inteligentes e que entendemos que Ele quer que sejamos mordomos bem-sucedidos dos recursos que Ele nos confia. Tiago 2:17 nos lembra que a fé sem obras é morta. Isso se aplica diretamente às nossas finanças. Não basta orar pela prosperidade e esperar passivamente que tudo dê certo magicamente. Devemos combinar fé com ação educada, planejamento inteligente e decisões sábias baseadas em princípios bíblicos sólidos. A educação financeira não é opcional para o crente que deseja prosperar. É essencial. Antes de investir qualquer quantia em qualquer veículo de investimento, devemos nos educar profundamente sobre os riscos, oportunidades, tendências de mercado e melhores práticas estabelecidas por especialistas com histórico comprovado. Provérbios 4:7 afirma: sabedoria acima de tudo. Adquira sabedoria e adquira entendimento sobre todos os seus bens. Isso significa que o primeiro investimento mais importante que você pode fazer é em seu próprio conhecimento e compreensão. Leia livros de autores respeitados, consulte consultores financeiros éticos, estude os mercados, entenda os diferentes tipos de investimentos disponíveis, mas ele sempre filtra todo o conhecimento financeiro através das lentes dos princípios bíblicos. Nem toda estratégia de investimento que funciona tecnicamente é apropriada para um crente. Alguns podem envolver setores ou práticas que contradizem os valores cristãos. Outros podem exigir níveis de risco que não são sábios para a sua situação específica. Agora vamos examinar os 4 princípios bíblicos fundamentais que devem guiar todas as suas decisões de investimento.
princípios que geraram prosperidade duradoura por milhares de anos e ainda são tão relevantes hoje quanto quando foram escritos. O primeiro princípio é o planejamento de longo prazo, magistralmente exemplificado na história de José no Egito. Quando José interpretou o sonho do faraó, ele revelou que 7 anos de extraordinária abundância viriam seguidos por 7 anos de severa escassez. Mas José não parou na interpretação. Propôs uma estratégia abrangente de gerenciamento de recursos. Durante os anos de fartura, José implementou um sistema para armazenar 20% de toda a colheita do Egito. Esta não foi uma medida de emergência improvisada. Foi um planejamento estratégico de longo prazo, baseado na revelação divina. Joseph entendeu que a abundância presente tinha que ser administrada com uma visão do futuro. Quando os anos magros chegaram, o Egito não apenas sobreviveu, tornou-se a fonte de provisão para todas as nações vizinhas. O sábio planejamento de Joseph transformou o que poderia ter sido uma catástrofe nacional em uma oportunidade de influência e bênção internacional. Este princípio se traduz diretamente em investimentos modernos. Em vez de viver apenas para necessidades e desejos imediatos, devemos planejar diferentes estágios da vida: emergências, paternidade, crescimento da riqueza, aposentadoria e legado geracional. O planejamento de longo prazo requer disciplina para resistir à gratificação imediata em favor de maiores benefícios futuros. É preciso sabedoria para reconhecer que os ciclos econômicos são inevitáveis, que haverá estações de abundância e estações de escassez, e que aqueles que se preparam durante a abundância estão mais bem posicionados para prosperar durante a escassez. Em termos práticos, isso significa criar e manter fundos de emergência que cubram pelo menos 6 meses de despesas. Investir consistentemente em veículos de crescimento de longo prazo, como fundos de índice diversificados, contribuir regularmente para contas de aposentadoria e desenvolver várias fontes de renda que possam sustentar o estilo de vida desejado. O segundo princípio fundamental é evitar a cobiça, uma advertência que Jesus enfatizou diretamente em Lucas 12:15. Acautelai-vos e guardai-vos de toda cobiça, pois a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. A ganância é a motivação errada, que corrompe até mesmo decisões de investimento tecnicamente sólidas. Quando investimos por ganância, nosso julgamento é obscurecido. Nossa tomada de decisão é comprometida por emoções destrutivas e tendemos a correr riscos irracionais em busca de ganhos desproporcionais. A ganância nos torna vulneráveis a esquemas de enriquecimento rápido, nos tenta investir dinheiro que não podemos perder e nos cega para os sinais de alerta que normalmente reconheceríamos. A ganância transforma o investimento de uma atividade de construção de riqueza em uma forma de jogo emocional. A motivação certa para investir não é a ganância, mas a administração sábia. Investimos porque reconhecemos que Deus nos confiou recursos que devem ser multiplicados para a sua glória e para o bem dos outros. Investimos para criar estabilidade financeira que nos permita ser generosos, construir um legado que abençoe as gerações futuras e ter os recursos necessários para responder quando Deus nos chamar para participar de seus propósitos. Essa perspectiva de administração muda completamente nossa abordagem de investimento. Não estamos mais obcecados em maximizar os lucros a qualquer custo. Estamos focados em aumentar sabiamente os recursos que nos são confiados. Não estamos mais dispostos a correr riscos irracionais. Estamos comprometidos com estratégias sustentáveis que honrem a Deus. O terceiro princípio, e sem dúvida o mais transformador, é a multiplicação proposital, vividamente ensinada na parábola dos talentos, em Mateus 25, 14-30. Nesta história, Jesus revela que Deus não nos dá. O servo que recebeu 5 talentos investiu-os e ganhou mais 5. Aquele que recebeu 2 talentos também os multiplicou. Ambos foram elogiados com as mesmas palavras. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco? Eu te farei governar sobre muitas coisas. Entra no gozo do teu Senhor. Mas o servo que recebeu 1 talento o enterrou por medo e foi severamente repreendido. O problema deles não era a falta de recursos, foi a falta de ação produtiva. Deus não recompensa a passividade, mesmo quando é motivada pelo desejo de preservar o que temos. Esta parábola nos ensina que a reversão não é opcional para o crente que quer agradar a Deus. É uma responsabilidade espiritual. Somos chamados a fazer nossos recursos funcionarem e se multiplicarem, não por ganância pessoal, mas para cumprir propósitos eternos. Multiplicar com propósito significa que nossos investimentos devem gerar não apenas retornos financeiros, mas também impacto positivo.
podemos buscar investimentos em empresas que reflitam valores cristãos, contribuam para o bem-estar social, criem empregos decentes, desenvolvam tecnologias benéficas ou apoiem causas justas. Isso também significa que os frutos de nossos investimentos devem ser usados para fins eternos. Não investimos simplesmente para acumular riqueza que permanece estagnada. Investimos para criar fluxos de recursos que nos permitam ser mais generosos, que financiem ministérios e missões, que abençoem nossas famílias e comunidades. O quarto princípio é a diversificação inteligente, claramente articulada em Eclesiastes 11:2, divida em 7:8, pois você não sabe que mal virá sobre a terra. Este versículo, escrito por Salomão, o homem mais rico de sua época, estabelece a diversificação como uma estratégia fundamental para proteger e aumentar a riqueza. A diversificação é a sabedoria prática que reconhece a incerteza inerente a todos os mercados e economias. Não sabemos quais setores prosperarão ou fracassarão no futuro, quais países experimentarão crescimento ou crise, quais tecnologias interromperão as indústrias estabelecidas. É por isso que concentrar todos os nossos recursos em um único investimento, por mais promissor que pareça, é imprudente e potencialmente desastroso. A diversificação inteligente distribui o risco por diferentes classes de ativos, setores econômicos, geografias e horizontes de tempo. Em termos práticos, isso pode incluir uma mistura de ações nacionais e internacionais, títulos governamentais e corporativos, imóveis, commodities e talvez pequenas alocações para investimentos alternativos, como metais preciosos ou criptomoedas, com extrema cautela. A diversificação não garante lucros nem elimina completamente o risco, mas reduz significativamente a probabilidade de perdas catastróficas e aumenta as chances de retornos consistentes no longo prazo. A história de José ilustra perfeitamente todos esses princípios trabalhando juntos. José planejou a longo prazo, evitou a ganância, ele poderia ter usado sua posição para enriquecer pessoalmente. Multiplicou-se com propósito, ele salvou não apenas o Egito, mas muitas nações, e diversificou a estratégia de armazenamento em diferentes regiões e tipos de grãos. Abraão também exemplifica esses princípios. Sua riqueza foi o resultado de um planejamento sábio, mordomia responsável e um coração livre de ganância. Ele usou seus recursos para abençoar outros, exercer hospitalidade e financiar os propósitos de Deus. Diversificou seus ativos entre gado, prata, ouro e terra. Mesmo nos tempos modernos, podemos ver esses princípios em ação na vida de empreendedores de sucesso que operam a partir de valores cristãos. Eles construíram riqueza duradoura não por meio de especulações arriscadas ou esquemas de enriquecimento rápido, mas por meio de planejamento paciente, diversificação inteligente e foco na criação de valor genuíno. Agora, vamos traduzir esses princípios em ações práticas que você pode implementar imediatamente. O primeiro passo é definir metas financeiras específicas e mensuráveis alinhadas com seus valores. Não diga apenas quero economizar. Diga: quero economizar $20 mil dos Estados Unidos nos próximos 2 anos para construir um fundo de emergência. Não diga quero investir. Diga: quero investir $500 por mês em um fundo de índice diversificado para minha aposentadoria. Metas claras fornecem direção, motivação e critérios para avaliar o progresso. Sem objetivos específicos, é fácil se desviar ou perder o foco quando surgem oportunidades atraentes, mas inadequadas. O segundo passo é educar-se constantemente. A sabedoria financeira não é algo que você adquire uma vez e já está completa. É um processo de aprendizado contínuo que deve se adaptar às mudanças nas condições do mercado, novas oportunidades de investimento e diferentes estágios de sua vida. Leia livros de autores respeitados como Dave Ramsey para fundamentos de finanças pessoais ou Robert Kiyosaki para perspectivas sobre investimentos e construção de riqueza. Estude sobre diferentes classes de ativos, ações, títulos, imóveis, commodities, compreende conceitos básicos como diversificação, alocação de ativos e gerenciamento de riscos. Consulte consultores financeiros que compartilham seus valores e têm um histórico comprovado de ajudar os clientes a atingir metas semelhantes às suas. Não tenha medo de fazer perguntas, de pedir referências, de pedir explicações claras sobre qualquer estratégia proposta. O terceiro passo é implementar a diversificação estratégica, adaptada à sua situação específica. Se você está começando com recursos limitados, pode obter diversificação instantânea por meio de fundos de índice que contêm centenas ou milhares de ações diferentes. À medida que seus recursos crescem,
você pode expandir para outras classes de ativos. Considere o aluguel de imóveis, que podem fornecer renda passiva e valorização a longo prazo. Explore títulos ou fundos de títulos para estabilidade e renda previsível. Mantenha uma pequena mesada em dinheiro para emergências e oportunidades. Se você tem conhecimento e experiência específicos em um determinado setor, pode considerar investir em empresas individuais nessa área, mas sempre como parte de um portfólio diversificado, nunca como sua única estratégia. O quarto passo é começar imediatamente, mesmo com pequenas quantidades. Não espere até ter a quantia perfeita para começar a investir. O poder dos juros compostos significa que o tempo no mercado é mais importante do que o timing do mercado. Se você só pode investir $50 por mês, comece com isso. Se você pode investir $500 por mês, ótimo. O crucial é desenvolver o hábito de investir consistentemente e permitir que o crescimento composto funcione a seu favor por décadas. A parábola dos talentos nos lembra que Deus não nos avalia pela quantidade que recebemos, mas por nossa fidelidade em multiplicar o que nos confia. O servo com 2 talentos recebeu exatamente a mesma recompensa que o servo com 5 talentos, porque ambos foram fiéis em multiplicar o que tinham. Cada decisão de investimento que você toma pode ser um ato de adoração quando é guiada por princípios bíblicos, motivada por mordomia responsável e direcionada para propósitos eternos. Você não está simplesmente procurando ficar rico. Você está participando dos planos de Deus para abençoar sua vida, sua família e sua comunidade. Lembre-se de que todo recurso que Deus confia a você é uma semente com potencial eterno. Quando você planta essa semente com sabedoria por meio de investimentos inteligentes, está criando uma árvore que pode dar frutos por gerações. Sua prosperidade não é apenas para seu benefício pessoal, é para capacitá-lo a ser uma bênção maior. Quando você gerencia sabiamente os recursos que Deus confia a você, Ele pode confiar em você com mais. Quando você demonstra fidelidade nas coisas materiais, você abre a porta para bênçãos que transcendem o material. Não deixe que o medo, a ignorância ou as crenças limitantes o impeçam de participar dos princípios de prosperidade que Deus estabeleceu. Eduque-se, planeje com sabedoria. Haja com fé e confie que aquele que o criou com propósito também fornecerá tudo o que você precisa para cumprir esse propósito. Seus investimentos, quando alinhados com os princípios bíblicos, tornam-se ferramentas para estender o reino de Deus na terra. Cada peso que você sabiamente multiplica é mais um peso que você pode usar para alimentar os famintos. Westeros News, cuidar dos órfãos, apoiar o missionário e financiar as obras que estão perto do coração de Deus. Camissor, defina seus objetivos, eduque-se de forma consistente, diversifique com sabedoria e invista com propósito eterno. O futuro próspero que Deus tem reservado para você está esperando que você dê o primeiro passo da fé informada. Mas há uma dimensão ainda mais profunda nos princípios bíblicos de investimento que transcende estratégias técnicas e números financeiros. Trata-se de entender que quando investimos de acordo com os princípios de Deus, estamos participando de um sistema econômico e espiritual que opera sob leis diferentes do mundo natural. Lucas 6:38 revela uma dessas leis. Dai, e dá-se-vos-á. Boa medida, apertada, sacudidas e transbordando, elas cederão em seu peito. Pois com a mesma medida com que você mede, eles medirão você novamente. Esta não é simplesmente uma promessa sobre generosidade. É um princípio de investimento espiritual que multiplica sobrenaturalmente os recursos daqueles que operam com um coração reto. Quando investimos uma parte de nossos recursos em causas do reino, quando financiamos ministérios que espalham o evangelho, quando apoiamos obras de justiça social, quando investimos em negócios que refletem valores cristãos, estamos semeando em solo espiritual que produz safras, que vão além dos cálculos matemáticos. Isso não significa que devemos ser ingênuos ou irresponsáveis com nossas decisões de investimento. Isso significa que devemos incluir a dimensão espiritual como um fator real em nossa análise. Alguns investimentos podem ser tecnicamente lucrativos, mas espiritualmente destrutivos. Outros podem parecer menos atraentes financeiramente, mas estão alinhados com propósitos eternos que atraem bênçãos sobrenaturais. Malaquias 3:10-12 nos dá um exemplo específico de como essa economia espiritual funciona. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e haja mantimento em minha casa. E provai-me agora nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção, para que não transborde. Também repreenderei o devorador por você, e o fruto da terra não o destruirá. Nem a sua videira no campo será estéril,
diz o Senhor dos Exércitos. Esta passagem revela que quando honramos a Deus com nossas primícias, Ele não apenas abençoa o que semeamos em seu reino, mas também protege sobrenaturalmente nossos outros investimentos. Repreenderei o devorador. Significa que Deus intervém para proteger nossos recursos de forças destrutivas que normalmente não seríamos capazes de prever ou controlar. Considere também a promessa de Filipenses 4:19. Deus suprirá toda a vossa falta, segundo as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus. Esta promessa é dirigida especificamente àqueles que foram generosos com os recursos que Deus lhes confiou. Paulo faz isso imediatamente depois de elogiar os filipenses por sua generosidade para com seu ministério. Essas promessas não negam a necessidade de sabedoria prática em nossos investimentos, complementá-los. Deus espera que usemos a inteligência que Ele nos deu para tomar decisões informadas, mas também promete que sua bênção sobrenatural pode multiplicar os resultados de nossas decisões sábias. Um aspecto crucial que muitos ignoram é o conceito de investimento em relacionamento que encontramos em todas as Escrituras. Provérbios 2:7-14 nos diz que o ferro afia o ferro, e assim o homem afia o rosto do seu amigo. Os relacionamentos certos não apenas enriquecem nossas vidas pessoais, eles também abrem portas de oportunidades financeiras que o dinheiro sozinho nunca poderia comprar. Quando investimos tempo e recursos na construção de relacionamentos autênticos com pessoas íntegras, com visão e propósito, estamos criando uma rede de conexões que pode gerar oportunidades de investimento, parcerias comerciais e colaborações que multiplicam exponencialmente nossos recursos individuais. A história de Ruth e Noemi ilustra esse princípio perfeitamente. Quando Ruth decidiu investir seu futuro em seu relacionamento com a sogra, aparentemente sacrificando suas próprias oportunidades imediatas. Esse investimento relacional acabou levando a conhecer Boaz, resultando em segurança financeira, um casamento próspero e um lugar na linhagem de Cristo. No mundo moderno, isso se traduz em participar ativamente de comunidades religiosas, fazer parcerias com outros crentes no empreendedorismo, buscar mentores que tenham trilhado com sucesso o caminho que queremos trilhar e estar disposto a orientar outras pessoas que virão depois de nós. Devemos também considerar o princípio do tempo divino em nossos investimentos. Eclesiastes 3:1 declara que há tempo para tudo, e tudo que se deseja debaixo do céu tem o seu tempo. Isso inclui horários específicos para entrar ou sair de investimentos, oportunidades que aparecem em janelas de tempo específicas e decisões que devem ser tomadas com discernimento espiritual, não apenas análise técnica. Daniel é um exemplo extraordinário de alguém que entendeu o tempo divino. Sua capacidade de interpretar sonhos e visões não apenas lhe deu influência espiritual, deu-lhe uma posição política e econômica que lhe permitiu influenciar o destino de nações inteiras. Daniel combinou proficiência técnica excepcional com profunda sensibilidade espiritual. Para nós, isso significa manter um equilíbrio entre alfabetização financeira rigorosa e sensibilidade ao Espírito Santo. Significa fazer nossa devida diligência e, ao mesmo tempo, orar por sabedoria. Significa estar tecnicamente preparado para aproveitar as oportunidades quando Deus as apresenta. Finalmente, devemos lembrar que a verdadeira medida do sucesso no investimento bíblico não é apenas o crescimento de nossa riqueza pessoal, mas o impacto eterno que nossos recursos geram. Em Timóteo 6:17-19, instrui o rico a fazer o bem, ser rico em boas obras, dar, ser generoso, acumulando para si um bom alicerce para as coisas vindouras, para que alcancem a vida eterna. Isso significa que nossos investimentos devem ser avaliados não apenas por seu retorno financeiro, mas por sua contribuição para o reino de Deus e o bem-estar da humanidade. Os tesouros no céu que acumulamos através da generosidade e do serviço são os investimentos mais seguros e lucrativos que podemos fazer, porque são os únicos que transcendem este mundo temporal. Quando integramos todos esses elementos, sabedoria técnica, princípios bíblicos, sensibilidade espiritual, generosidade intencional e visão eterna, menos nossos investimentos, se transformam de simples transações financeiras em participação nos propósitos redentores de Deus no mundo.